Então nós vamos, irmãos, ler um capítulo. Você vai sair daqui dessa noite dizendo, eu li um capítulo todo da Bíblia, né? E amanhã leia sempre, leia mais e mais. Abra sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Nós vamos fazer essa leitura. Lucas 15. Eu vou pedir que projetem aqui, porque eu quero aproveitar e ler na versão da tela, a nova versão internacional, e quem estiver lá na mídia vai me ajudando para poder passar a tempo. E você na sua Bíblia ou aqui na tela, Lucas 15, vamos ler um capítulo inteiro. Leiamos então. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros. E vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar.
Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, perdidos e achados. Seminário que eu estudei internato, se você perdesse alguma coisa ou deixasse, que é o achado, né? Mas você não pegou e levou para os seus pertences, deixou em algum lugar, ou deixava em algum lugar do seminário, aquele objeto, fosse o que fosse, interessante que nunca se deixava dinheiro, sempre era algumas coisas, alguns objetos de higiene, shampoo, sabonete, roupa, mas se você não fosse pegar num local que era achados e perdidos, por um tempo, era dado um tempo, aquele objeto ali você não tinha como mais reclamar, porque ele iria para pessoas que estavam precisando. A instituição tinha, o seminário tinha ação social, tinha escolas, tinha outras instituições, e aquele objeto ia lá, então não tinha como você reaver, a não ser dentro daquele período. Não lembro quantos dias, né? Eram dias que eram dados, e eu lembro de alguém uma vez enfurecido, um colega nosso, que tinha já ido lá buscar nos achados e perdidos, não estava mais. Porque tinha um tempo, era regra, e regra deve ser cumprida, né? Então, isso foi a experiência de seminário que nós tivemos no internato. Lembro também aqui de retiros, de acampamentos, não é? Mais precisamente os retiros da igreja, o Repiba, não é? Sempre vinham as pessoas e deixavam alguns objetos lá. Era impressionante, não é? Deixava às vezes nos quartos, nos alojamentos, deixavam nos sanitários, não é? E aquilo ali era trazido para cá e depois aí, não é? Nós íamos vendo se aparecia o dono, às vezes até o dono não aparecia, não é? Então eram os achados e perdidos. O tema dessa mensagem é perdidos e achados, é o contrário, porque nós estamos, irmãos, diante aqui, né, desse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que podemos chamar muito bem do capítulo dos perdidos, não é? As coisas perdidas. Nós temos aqui uma parábola que Jesus contou, e Jesus era um contador de história em potencial. Ele fazia essa contagem de histórias com muita propriedade e utilizando-se de ilustrações que os seus ouvintes entendiam. Então nós percebemos aqui, nesse capítulo, a parábola dos perdidos. Porque nós estamos aqui diante de 3 situações que as pessoas perderam. Elas perderam. Então, para quem Jesus então propôs essa parábola, é bom nós sabermos. Para quem Jesus contou inicialmente essa parábola. Os versículos 1 e 2 diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Publicano eram pessoas, né, dos judeus, entre os judeus, tinha a origem judaica, eram judeus, que serviam aos romanos, muitas vezes cobrando impostos. Aliás, cobrando impostos era a figura do publicano, como Mateus, que Jesus o viu lá na alfândega e comissionou para o seu grupo apostólico. Eles eram mal vistos por aqueles judeus, porque eram tidos como traidores, não é? Porque serviam a Roma e cobravam impostos, muitas vezes até com uma certa veemência, não é? Daqueles que eram da sua própria pátria.
porque os judeus estavam no mesmo, na sua terra, não é? Mas tinham que pagar impostos a Roma. E nós sabemos no versículo 2 que os fariseus e os mestres da lei também criticavam Jesus ali. Este homem recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e os escribas. Fariseus eram um tipo de segmento do judaísmo que eles tinham como pessoas justas, não é? Eles se achavam mais justos que os outros, corretinhos, faziam cumprimento das leis assim certinhas, não é? E exigia que fosse cumprida a lei. Colocava muitas vezes isso de forma muito veemente. E os escribas eram aqueles que copiavam e ensinavam a lei no tempo de Jesus. Então, esse grupo aí, irmãos, fariseus, escribas, como disse em certo momento, Jesus não poupou esse grupo porque também eles ficavam no encalço do pé do Cristo, de Jesus. Por onde Jesus andava, né, eles iam atrás para pegarem defeitos, falhas do Mestre. Então, nós, irmãos, entendemos que essa parábola, no primeiro momento, os ouvintes originais dela são os publicanos, que eram tidos como pecadores, não é? São os escribas e são os fariseus. Mas também tem mais gente aí. Sabe quem é? Nós, nessa noite. Aqui também, essa parábola veio para nós. Para mim e para você. E alguns entendem ser 3 parábolas, como se fossem divididas, né? Cada uma com seu contexto. Não é errado pensar assim, porque de fato são 3 histórias. Mas note que Jesus contou um todo. E as parábolas, elas sequenciadas, elas se unem e elas trazem um objetivo, elas trazem uma mensagem central. Então, quando lemos no versículo 3 que Jesus lhes propôs esta parábola, no singular, não é? No singular, esta parábola. Então, era um todo, uma história, na realidade, só, composta, vamos dizer assim, de 3 partes, de 3 ilustrações. Então, quando você vê essa parábola, ou essas parábolas agora, vai pensar como um todo, tá certo? O capítulo todo de Lucas 15 fala justamente dessas coisas perdidas. É a parábola dos perdidos. E, irmãos, matematicamente, alguém fez uma divisão que é simples, não é? Ou, aliás, um apanhado do percentual dessas pessoas que perderam. Por exemplo, a ovelha perdida representava 1% de perda. Por que 1% de perda para aquele dono delas? Porque eram 100 e apenas uma vai e se perde. Então era 1% de perda que representava. A dracma perdida representava 10% de perda. Eram 10 dracmas, aquela mulher que nós não sabemos o nome, não é dado, é uma parábola, perdeu uma, então 10% de perda dentre as 10 que ela tinha. E temos o filho perdido daquele pai, né, que acarreta em 50% de perda, porque um foi embora e o outro ficou. Então, matematicamente, a gente tem de 1% até 50% aí de perda que essas pessoas enfrentaram. E, irmãos, nós vamos então destacar essa primeira perda, esse primeiro perdido no meio dessa história, que é a ovelha. A ovelha perdida. E poderíamos dizer que ela foi perdida por displicência. Por displicência. Note, vamos reler o texto. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Ou seja, porque possivelmente por displicência ela se perdeu. Porque é próprio, irmãos, da ovelha, dizem os entendidos em ovelhas, não é? Que não é o meu caso, a gente lê para poder falar melhor e poder trazer melhores informações dentro do texto, que as ovelhas, elas não sabem procurar o pasto por conta própria. Elas não sabem procurar o alimento, o campo.
É preciso um guia, é preciso um pastor que vá e as conduza até o local. Mas essa ovelha que se trata aqui na parábola, ela se distancia, porque é o tipo do animal que ele vai vendo onde tem o alimento dele, e essa aqui, ela foi se distanciando do rebanho. Ela foi de tal forma que ela se perdeu. Nós não podemos afirmar aqui que ela foi de forma proposital. Pode até ter sido, né? Ela poder sair, mas não é próprio de ovelha. Elas gostam do rebanho, elas procuram estar juntas, é próprio delas. Então, se atribui uma displicência a elas, ou chamariz pelo próprio alimento em outros locais, de tal forma que ela saiu daquele espectro ali, né, daquele campo onde as outras 99 estavam. E diz a parábola, Jesus contando, que Jesus faz essa pergunta aí aos seus ouvintes, mas ele mesmo disse: qual de vocês não vai procurar a ovelha perdida? Porque mais do que uma questão de perda de valor, né, é a questão também da afinidade. Onde estaria? Teria algum animal, como um leão, atacado aquela ovelha dele? Então é uma questão também de afinidade. O próprio Davi, lá diante do rei Saul, ele disse que enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, apareceu leão e urso e ele lutou, né? Imagina, ele poderia ter pensado e disse: não, vou deixar porque é uma só, eu não vou arriscar minha vida. Mas ele lutou com o leão e o urso e disse que ele venceu, né? Ele disse que foi vitorioso diante da luta com aqueles animais. Tinha uma habilidade, uma força. Os comentaristas dizem que eram filhotes, não é? Um filhote de leão, não é? Que ele pôde lutar, e também o urso pequeno, não importa para a gente. Portanto, aqui é que o Davi ele tinha uma afinidade com aquele rebanho, que lá na frente depois, e de fato ele vai ter uma implicação muito grande com as ovelhas de Israel, as pessoas que faziam parte do seu reinado. Então, irmãos, essa ovelha aqui, essa parábola, melhor dizendo, versículo 5, diz que quando a encontra, aquele que saiu à procura, né, a encontrou. E quando encontra, diz o texto, que ele coloca alegremente sobre os ombros. Alegremente. O cajado do pastor de ovelhas é usado muitas vezes para ir atrás da ovelha, por isso que tem aquela curvinha, porque ele pega a ovelha se a ovelha cair num precipício, em um lugar perigoso. Aquela parte reta, não é para conduzir as ovelhas. Se tem a informação de que, em vez em quando, umas cajadadas são dadas em algumas ovelhas mais assim, subordinadas, né? E esse, quando encontrou, ele colocou no ombro, ele colocou nos seus braços essa ovelha. Ele trouxe nos ombros. E o texto diz, versículo 6, que ele vai para casa. Ele vai para casa, ele encontra a sua ovelha. Não sabemos aqui se ele leva a ovelha para casa, porque as outras estavam no campo, não é? No campo, mas era próprio do tempo também tirarem as ovelhas do campo, muitas vezes, e colocá-las no redil, que era um local próximo da casa, e com cerca, etc. Não sabemos disso, mas o fato é que ele vai para casa. E em casa, chegando, diz o versículo 6, que ele reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Em casa tem uma festa, uma celebração, porque algo que estava perdido, a ovelha querida dele lá, que ele foi atrás, foi encontrada. Então há uma celebração, uma festa. E no versículo 7, então, Jesus dá o arremate dessa parábola, dizendo: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Agora aqui Jesus, ele fez a demonstração clara daquilo que ele estava contando com essa parábola. O que de fato ele queria dizer. Porque aqueles fariseus e escribas estavam ali, não é? E eles estavam ali criticando Jesus, dizendo que estava comendo com pecadores, e tinha contato, muitas vezes até o contato era
proibido, né? Porque eram pessoas que eram impuras diante da religião. Então, Jesus disse, olha, de fato, se vocês se acham justos, vocês não vão tão precisando desse remédio de cura, mas a alegria de fato é por uma que se arrepende, uma pessoa que se arrepende, ou seja, pode ser um publicano, que é achado, que é encontrado, e esse publicano tem um encontro com Cristo, e ele então, a alegria, promove uma alegria nos céus, e na terra também, como ocorre aqui novos nascimentos em Cristo, diante daquela graça de Deus em chamar pessoas e alcançar pessoas para Jesus, que é o supremo pastor. Então, irmãos, esse é o fato da ovelha que estava perdida e que foi achada. O pastor foi atrás, ou o dono delas foi atrás para trazê-la para sã e salva estar com o rebanho. Mas, irmãos, nós temos a segunda parábola, que é a dracma perdida. Essa dracma foi perdida. E podemos perguntar por que e como ela foi perdida. Por descuido. Podemos chamar que foi por descuido. No versículo 8 diz que qual a mulher que possui 10 dracmas, que eram moedas insignificantes, né? Na época, uma só, mas juntando 10, e essa mulher aqui, ela era pela estrutura da casa, ela não tinha tantas posses assim, na parábola, que perdendo uma delas não acende uma candeia, uma lamparina, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Então é uma mulher que perde, possivelmente por descuido, e tem uma história que a gente não sabe ao certo, mas alguns comentaristas fazem alusão de que quando a mulher casava, a moça, não é, casava, e era pago dote ao pai, né? Essa questão de dote, às vezes era dado ao pai, ou dado também do pai ao esposo. Mas há comentaristas que trabalham com dote dado ao pai. E o pai dava uma parte, que chegava a ser 10 dracmas, para a sua filha, quando era de pequena posse. E ali se fazia um diadema. Se você buscar na internet, você vai ler algo parecido, e até em literatura bíblico-teológica tem alguns comentaristas que explicam dessa forma, que a esposa em algum momento usava, e se perdesse uma daquelas, se não constasse no diadema, é porque ela tinha sido descuidada, era tido, não é? A leitura que se fazia é porque houve descuido e já não era bem visto. Havia um misto aí, porque os irmãos sabem muito bem que os judeus também tinham algumas, podemos dizer assim, superstições, não é? É o anjo que move o tanque e tantas outras superstições. Mas nós sabemos, irmãos, então, que essa mulher não se conforma com a dracma perdida dentro de casa. Imagina uma coisa, né? Pregando em outro tempo, lembro que fiz menção aqui, de que aqui quero crer que alguns perderam alguns objetos, mas de fato não estavam perdidos, porque eles estavam dentro de casa. E você foi, procurou e não encontrou, né? Eu já vi gente até chorando, né? Doido para encontrar, mas estava dentro de casa, não lembrava onde tinha botado. E vai para lá e vai para cá e procura, e parece que quanto a gente mais necessita, a gente fica agoniado para encontrar e não encontra. Quem sabe até passa tanto por perto dela. Parece que é uma venda nos nossos olhos, que depois vem outra pessoa e encontra. Não é? Acha ali e diz, aqui, ó, onde estava. Você já tinha passado umas 100 vezes por ali e não encontrava. Essa mulher, quem sabe, ela podia se contentar com a perda, mas ela disse, eu vou varrer a casa. As casas desse tempo aqui, as casas de pouca posse, elas eram batidas, de chão batido, né? Não tinha mármore, não tinha piso, era de chão batido. Então ela varre ali a casa, ela acende a candeia, porque as casas não tinham, elas tinham, quando muito, uma porta e uma janela, imagina, porta e janela. Então eram escuras pelo dia. E essa mulher acende uma candeia e ela não se conforma, ela diz, eu vou encontrar. E varre. O texto diz que, e quando a encontra, no versículo 9,
Ela reúne também suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Outra festa. Aquele que perdeu a ovelha faz uma festa, celebra. E essa mulher que perdeu a moeda, a dracma, uma dracma dentre as 10, ela agora celebra também com as suas vizinhas, com as suas amigas. Aí Jesus vem e diz: eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Jesus aqui está deixando de novo a mensagem clara para os fariseus, escribas e para aqueles publicanos que estavam ali. A mensagem de arrependimento, a mensagem aqui também de alegria por algo que estava perdido e que foi encontrado. Mas, irmãos, nós temos então a terceira parábola, que é a perda, que é a do filho pródigo, que dá uma mensagem inteira. Aliás, todas as três dão uma mensagem específica. Mas lembremos, é um todo, no capítulo 15. E o filho pródigo, ele foi perdido por deliberação, ou seja, por decisão dele mesmo. Ele tomou aquela decisão. Não foi algo que empurrou, porque pode ser que alguém diga: não, o contexto, né, da época fez com que as situações, o sistema, não, nada disso, ele quis. Foi ele que decidiu, por deliberação própria. Aquele filho mais novo, ele pediu a herança e quis deixar a casa do pai. Como muitas vezes os filhos, ou alguns filhos, e parece que os mais novos são mais mimados, não é? Se você, que é filho mais novo, discorda disso, analise direitinho para ver se às vezes não é assim. Os mais velhos são criados com uma disciplina muito maior. Quem é filho único aqui está reinando plenamente, não é? Reina plenamente porque não sabe o que é isso. Mas teve mais de um, ou uma tribo, como foi lá em casa de 14, não é? Nós sabemos que aqueles que são mais velhos, eles são criados com uma certa disciplina. Pode ter alguns privilégios. Eu particularmente queria muito, porque eu ouvi dos meus irmãos dizendo que o meu pai fazia pipas, fazia caminhões e brincava com eles. Eu já não alcancei um pai assim. Eu alcancei um pai que saía cedinho e voltava de noite quando às vezes estava dormindo. Não é? E nós só nos víamos mais no final de semana. Então não tinha esse contato assim todo, embora muito querido, muito carinhoso, não é? Naquela educação muito mais sisudo, muito mais rígido, mas uma bênção. Mas não teve essa oportunidade, mas que os mais velhos tiveram. Mas, irmãos, o texto diz, e nós é bom irmos ao texto, no versículo 11, que Jesus, então, disse desses dois filhos, o mais novo que disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança, e o pai, então, repartiu a propriedade entre os dois. Interessante que esse pai aqui poderia sim, porque na época, e até hoje, é uma loucura, a não ser que o próprio pai, ou os pais decidam fazer a divisão dos bens já, mas na época era uma loucura um pai pedir herança com o pai vivo, veja que coisa descabida. Mas esse pai, ele reparte a herança, dá não apenas para o filho mais novo, que nós chamamos de pródigo, mas também para o filho mais velho, porque o texto assim o diz. E então o mais novo, no versículo 12, diz que é o pai: pai, quero parte da herança, mas ali no versículo 3 diz que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Será que esse jovem pensou que dinheiro era a fonte inesgotável, que não ia acabar nunca? Não é? Esbanjou tudo, torrou. Olha, nós, aqui um parênteses bem rápido e eu fecho. Precisamos orientar os nossos filhos a lidar com finanças. Para os que recebem, os privilegiados, eu diria assim, que recebem mesada hoje, porque eu não sei se está chegando para todos, num tempo difícil como nós passamos. É possível que o seu filho receba hoje e numa saída só, ou num dia só, ou num momento só, o dinheiro todo vai embora. Vai embora. É admirável as famílias, e eu conheço algumas aqui, que os pais, desde pequeno, ensinaram a lidar com dinheiro. Ensinaram a economizar. Não é ser muquirana, não. Ensinaram a economizar.
a lidar responsavelmente com os recursos. Mas esse jovem, tendo um mundão pela frente, vai, gasta tudo, né? Não sabemos quanto tempo ele ficou nessa vida, e diz que no versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, porque a necessidade chega, não é? As dificuldades chegam se a gente não sabe lidar direito com finanças, com dinheiro. Você pode até estar argumentando, pastor, porque o senhor não sabe como está a coisa lá em casa. Eu não sei, não sei sim. Não é? O nosso dinheiro hoje, como água, parece que nos vai pelos dedos, e não importa se você ganha, às vezes, um salário ou muito mais. Muito mais do que isso, porque nós temos notado essas dificuldades na área financeira. E diz o texto aqui, no versículo 15, que ele, por isso, foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Jesus estava falando para judeus, escribas e principalmente fariseus. Porco era um tipo de comida que você pode achar deliciosa como eu, mas judeu não comia. Era uma comida que não era tocada por eles. O judeu que seguia as regras lá cerimoniais, eles não apreciavam. E esse rapaz vai cuidar justamente daquilo que era assim, os judeus queriam ver de longe, não queriam ter nem contato, muito menos comer. E esse rapaz vai e cuida de porcos, se emprega ali naquela fazenda, podemos dizer. E no versículo 16 diz que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, com muita fome, teve necessidade de comer, não apenas lidar com os porcos, mas de comer a comida dos porcos. Olha, irmãos, é uma cena triste. Você já viu. É porque às vezes tem gente que não quer ver e faz vistas grossas. A gente tira o olhar, não é? E dói o nosso coração. Gente procurando comida no lixo. No lixo. Eu penso que, se você não tem a dimensão disso, você precisa entender o quanto é difícil hoje para algumas pessoas, porque enquanto nós já nos alimentamos desse dia, quem sabe em casa ainda vai provar alguma coisa à noite. Você disse certamente, pastor. Mas você acredita que tem gente que vai hoje tentar dormir sem colocar uma comida no seu estômago? Tem, irmãos. É porque às vezes nós vivemos numa realidade distante. Mas quem trabalha aqui na área social, e eu estou vendo algumas irmãs aqui, estou vendo algumas pessoas que sabem o que é isso. Quando você vai para os locais onde as pessoas têm necessidade, nós percebemos, irmãos, essa escassez. Não é uma questão de que é feita às vezes uma ação social, porque tem algumas comunidades que são assistidas. Mas eu estou falando de gente que está profundamente na sarjeta. E aquele rapaz, aquele jovem, ele estava nessa situação morrendo de fome. E no versículo 17, diz o texto que ele, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Às vezes o filho só sabe o que papai e mamãe fez quando sai de casa. Só sabe quando sai. Só sai. Um tempo desse aí atrás, eu ouvindo uma mãe falando, né? Pastor, interessante. Estava doida para casar. Né? Era uma agonia para casar. Depois que casou, agora todo final de semana quer ir lá para casa. Né? Todo final de semana boiando lá na casa da mamãe e do papai. Não é? Às vezes era difícil ligar. Agora que casou, liga constantemente, não é? Porque nós sabemos apenas, vocês que vão casar aí, vocês não sabem que ainda estão na casa de papai e de mamãe, né? Mesmo às vezes para adolescente que tem essas birras, que eu espero que jovem hoje já vá muito mais adiante do que isso. O adolescente pensa que o papai e mamãe estão ali presos ali no encalço, né? Às vezes até um celular, um tablet, uma coisa assim que se quer ter sim, porque nós precisamos acompanhar.
Não é ficar no encalço de tal forma que ele não possa respirar, mas nós precisamos saber quem são os amigos dos nossos filhos. Na internet, quem são? Nós conhecemos eles? Dos adolescentes, principalmente juniores, não é? Se estão em redes sociais. Quem é o amigo do seu filho, o dito amigo do seu filho, lá na internet, ou amiga do seu filho, da sua filha? Então, esse jovem vai lembrar da casa do pai, ele disse, mas que loucura eu fiz, quantos empregados do meu pai tem o que eu não tenho aqui agora nesse momento. E aí ele dá um passo muito importante. Eu sei que eu estou me delogando nessa aqui, porque ela é maior, mas é importante nós nos atermos ao texto. Ele disse, diz o versículo 17, caindo em si, ele disse, eu voltarei, me porei a caminho e voltarei para meu pai, no versículo 18. E direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai, e diz o texto que estando ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu para ele, e o abraçou e o beijou, e disse o filho, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Coloca-me como um dos teus empregados, diz o texto seguinte. Mas o pai, no versículo 22, disse, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, e põe também um anel no seu dedo, e calçados em seus pés, e tragam um novilho gordo, e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho, ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado, e então começaram a festejar mais uma festa. Mais uma alegria. Temos irmãos nossos aqui, e eu não acho ruim coisa alguma, que fazem sempre celebrações, não é? Os cultos, chamados cultos em ação de graça. Às vezes são sequenciados para festejar, para celebrar. Às vezes é a vida, às vezes é uma vitória, é isso, é aquilo, e nós vamos participando, porque nós devemos nos alegrar com os que se alegram, como nós choramos aí nesses 2 anos últimos, com os que choraram também. E uma festa é feita. As 3 parábolas falam do festejo, da alegria, não é? De algo que estava perdido e que foi achado. E o texto, a parábola, termina, irmãos, dizendo esse episódio. Poderia terminar aqui, não é? Mas vem o filho mais velho e diz que, versículo 25, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Ele foi encontrado. E disse que o filho mais velho, ele encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Disse, filho, entra. Entra aqui, o versículo 28 diz, o filho mais velho encheu-se de ira, e no 29 diz que, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Aquele filho mais velho que foi criado, lembra do filho mais velho? Criado a receber ordens, era, quem sabe, um bom partido, e de fato era, porque eu admiro também no aspecto do cumprimento esse filho mais velho, mas não admiro a atitude dele em não poder se alegrar com a volta do seu irmão, porque quem sabe tinha anos que ele não via. E o texto vai adiante e diz no versículo 30, mas quando volta para casa esse seu filho, nem chama de irmão, né? Este seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E aí os 2 últimos versículos disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida.
estava perdido e foi achado. Meus irmãos, sei que essa mensagem você vai dizer, pastor, está diferente hoje. Mas é isso mesmo, irmãos. As 3 histórias falam do que foi perdido e foi achado. É a moral das 3 histórias. É a mensagem central dessas 3 parábolas. Aquilo que estava perdido e foi restaurado. Restaurado. Irmãos, não há coisa mais maravilhosa do que quando temos a família restaurada, quando temos relacionamento conjugal restaurado, quando temos uma igreja restaurada, quando encontramos aquilo que, quem sabe, está perdido. É possível que tem gente aqui que sabe que Deus comissionou, chamou para um ministério, tem lhe dado dons e talentos, não é? Em algum momento você até serviu bem, você se colocava na linha de frente, mas que foi perdido. Foi perdido. Se você fizer uma análise hoje, talvez a sua vida, ela esteja, como eu disse um outro domingo desse aqui, enferrujada. Porque os seus dons e talentos, que Deus confiou para que você pudesse, então, edificar gente, edificar vidas, glorificar o nome dele, você tem perdido a oportunidade. Mas é tempo de achar isso, porque de fato não se perdeu, está bem perto de você, está no seu coração. E nós finalizamos, irmãos, essa palavra, trazendo justamente o apelo, para que você possa então, com a sua vida, procurar aquilo que está perdido. Perdido dentro de você. Quem sabe lá dentro, você trancou e fez com que a chave você não pudesse estar vendo, para não mexer mais com aquilo, porque você sabe que é preciso, traz implicações. Mas é tempo de encontrar, é tempo de achar. Em algum momento da minha vida, me permitam, eu pensei que Deus estava brincando comigo, não é? E até cogitei, irmãos, a possibilidade de deixar de estar no ministério, não é? Pastoral. Não eram problemas com a igreja, porque a igreja a gente só faz fortalecer. As dificuldades em igreja, para pastor, ele tem que estar preparado. Mas muitas vezes, como foi o meu caso, os nossos problemas são problemas conosco mesmo, nossos dilemas. É como o profeta Jeremias disse: Senhor, tu me seduziste, tu me enganaste. O Senhor quis me enganar. Que história é essa? Como é que eu estou sendo profeta, estou falando a um povo, e o povo está me chamando traidor, porque eu estou dizendo aqui aquilo que o Senhor está mandando. Mas louvado seja Deus, irmãos. Engrandecido seja o Senhor. Que aquele que está em Cristo Jesus é aquele que é chamado. Ele precisa encontrar, ele precisa persistir, não é? Na senda ministerial, servindo ao Senhor. Aquela mulher da dracma, é impressionante a perseverança dela. O pastor, será que ele foi na primeira vez que saiu, avistando ao longe, viu a ovelha? Será que ele não perambulou por ali, por aquelas campinas? Aquele filho pródigo, distante, longe de casa, mas foram encontrados. Foram encontrados. E é interessante notar, e aqui eu finalizo, que nas 3 parábolas nós temos a menção da casa. Da casa. Os cenários estão dentro da casa. Aquele que encontra a ovelha volta para casa e se alegra. A mulher perde a dracma dentro de casa. E o pai que perde o filho, e o filho que deixa o pai, volta depois para casa. É em casa, irmãos, que nós precisamos encontrar também o que tem se perdido. O que tem se perdido. Dentro dos nossos lares, porque casa,
Os irmãos sabem muito bem que é feita de tijolos, de paredes, mas nós fazemos menção do lar. O lar. Eu quero nessa noite aqui, né, não apenas orar, mas fazer aqui um chamamento, junto com um desafio, para que você, saindo aqui dessa noite, dessa igreja, chegando à sua casa, você pudesse pedir ao Espírito Santo de Deus, porque isso é próprio do Espírito Santo, para que possa de tal forma clarear. Ele mostra aquilo que está perdido, que talvez você diz, não, mas não está, não é tanto assim, né? Mas está perdido. Você possa encontrar, você possa reencontrar. Será algo maravilhoso, irmãos. E eu quero orar nesse momento com você, quero orar com você, família. Quero orar com você nesse momento, rogando a Deus que aquilo que está perdido seja encontrado. Me acompanhe nessa oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Dr. Lucas deixou registrado essas parábolas. Muitos anos depois, nós estamos aqui trazendo à tona esses episódios. E sabemos que cada parábola dessa, uma história com um todo, mas cada capítulo desse, traz, ó Deus, ensinamentos preciosos para nós. Faz com que, Senhor, aquilo que está perdido dentro de casa, dentro das vidas, dentro dos nossos corações, dentro do nosso ministério, o fulgor, a alegria que às vezes tínhamos no passado e que agora nos sentimos desanimados e perdidos em nós mesmos, quem sabe, nós possamos encontrar em Ti o Senhor que é o maravilhoso bom pastor e que vai nos pegar aonde nós estamos, com a sua graça nos atrai. Como disse o profeta, com cordas de amor eu estou atraindo. E nos coloca nos braços quando nós não temos condição de andar. Porque quem sabe aquela ovelha estava cansada ou ferida. O Senhor nos coloca nos braços. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos dá perseverança, como aquela mulher teve para procurar a dracma perdida. Ó Senhor, dá luz, ó luz bendita em nossa vida, para que possamos encontrar aquilo que perdemos dentro de nossa casa. Dentro de nossa casa. E muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Pai amoroso, que faz com que não quer nem saber o discurso do filho, que volta, muitas vezes mal cheiroso, de uma vida dissoluta, para um novo tempo na casa do Pai. Ó Senhor, se existe alguém aqui, ou nos ouvindo aqui presente, de que está afastado dos teus caminhos, que ele volte nessa hora para a casa do Pai. Que ele volte agora para a casa do Senhor. Nós oramos e já agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.